Oi gente, tudo bem? Esse é o nosso terceiro vídeo sobre as teorias da primeira temporada de From. Se você ainda não viu os dois primeiros, vai lá ver no nosso canal e volta aqui. Mas se quiser ver esse daqui primeiro também pode ficar à vontade. Lembrando que é somente sobre a primeira temporada, então não teremos spoilers da segunda caso você não tenha assistido. Então fica aí no vídeo pra teorizar com a gente. Aí, no episódio 7, a gente vê os monstros novamente. E vem a pergunta de: eles estão imitando os humanos? Ou eles já foram humanos? Ou tem humanos presos dentro deles? Por que eles vivem sorrindo? Eu tô feliz! Eles estão, de alguma forma, imitando as feições faciais dos humanos de observar, possivelmente. É isso que eu pensei, que eles devem ter estudado os humanos, aí viram que os humanos, para serem amigáveis e para expressar felicidade, geralmente eles sorriem uns pros outros. Aí eles estão tentando imitar e ficam sempre... Isso que eu pensei, será que é isso mesmo? Também tem uma parada que acontece no episódio 7, que é o episódio do ataque à Colony House, que é meio esquisito. Tem um cara que fica falando com o monstro, que é um grande idiota, que monstrinho, você tá tão bonita hoje. Aí o monstro fala: ai, mas você não me deixa entrar. Aí ele deixa o monstro entrar. Ok, é um idiota. Mas nisso que o monstro entra e mata ele, corta a cena, claro, mas quando volta pro monstro, deixando os outros monstros entrarem, o monstro dá uma olhada no espelho, ajeita o cabelo, vê se a maquiagem tá bonita, vê que tem uma mancha de sangue no colarinho. E tenta limpar, assim. E tenta limpar. O monstro tem vaidade agora? O que aconteceu ali? Por que ele tava querendo limpar uma mancha de sangue aqui? E por que ele lavou a mão que tava toda suja de sangue? Não faz nenhum sentido. Aí eu fiquei pensando, será que eles estão tentando... Ela tá tentando parecer apresentável pras pessoas que estão ali na casa? Só que as pessoas vão saber que ela é assim que eles saem, eles já saem atacando. Eles não estão preocupados em se infiltrar. Eles já chegam atacando o próximo que eles veem. Então por que ele tá tentando disfarçar o que ele é? Lavando a mãozinha, tentando limpar o sangue, ajeitando o cabelo. Não faz sentido nenhum essa cena. Mas faria sentido se o monstro tivesse um pouco de humanidade. Apenas humano, afinal. Apenas humano, afinal. Não ponha culpa em mim. Que a gente não sabe. Se eles quisessem ali se mesclar com os outros como se fosse uma pessoa normal, mas na verdade é um monstro. Então... Só que eles não conhecem essa pessoa, já vão... O pessoal ali da casa já vai saber que é um monstro que entrou, né? Assim. Aí um pouquinho mais pra frente, neste mesmo episódio, tem a cena do monstro bonito passando a mão nas plantas. Por que motivo o monstro passaria a mão numa planta? Ele é um monstro. Tem várias plantas do lado de fora, mas ele olha aquilo com tanta delicadeza, ele passa a mãozinha assim, olha só uma folha. Passa a mão no corrimão, fica olhando assim em volta, como a se casa. tipo, nossa, faz tempo que eu não passo aqui, né? Eu tive essa impressão de que ele tá, nossa, eu já passei a mão aqui antes, esse corrimão realmente faz tempo. Faz tempo. Faz tempo, né? Ué. Será que ele foi um dos moradores de Colony House antes de virar monstro? E tava tipo, pô, eu reconheço isso aqui, não sei o que. Pô, eu morei aqui. Não sei, é uma teoria. No episódio 6, que a mãe do Ethan vai na caverna do dragão solitário, por assim dizer. Ela lá encontra uma pulseira. Essa pulseira é uma pulseira que ela fez pro marido quando eles eram mais jovens. E é exatamente a mesma pulseira. Mais uma pergunta, que é... Essa cidade onde eles estão é construída especialmente para eles? E quem construiu? Eles claramente escolheram, né, as pessoas a dedo, pegaram ali objetos que são especiais para aquelas pessoas, botaram ali discretamente, como essa pulseira, que é uma pulseira única. A Tabitha até fala que tem alguns errinhos ali que, tipo, fazem a pulseira original, e o marido dela até gostava muito da pulseira por causa disso. This was an accident. I made this. I was so afraid I ruined it, but then when I gave it to you, you said accidents are the best part. Yes. Então era uma pulseira única que não tinha como ser uma cópia, como ser de outra pessoa, e tava ali, e ela não levou. Exatamente, mas aí
entra parte da minha teoria de que o Ethan é o Victor. Eles foram parar ali com algumas coisas dele, mochila, estavam viajando, estavam com algumas coisas. A família diz que aquela pulseira foi perdida durante um tempo, eles só perderam a pulseira. Será que o garoto Ethan não estava por acaso carregando aquela pulseirinha na mochila e quando todo mundo morreu, ele simplesmente deixou as coisas pra lá, parou de ligar, ficou traumatizado de alguma forma e guardou a pulseirinha lá naquele lugar por algum motivo? E se sim, entra na teoria de que o time loop é real e o Victor é o Ethan no futuro. Doideira, hein? Doideira! Vou puxar então, hein? Posso puxar? Pode. É o seguinte, galera. No episódio 6 tem uma parada que chama atenção. Não é muito assim on the nose, como diriam os americanos. Eu não sei como diriam os brasileiros, apesar no de nariz. ser brasileiro, porque não faz muito sentido isso, exatamente. Mas, Muito na cara. pode ser. Os monstros, eles estão presos ali. E os mortos, eles estão presos ali também. E o garoto de branco? É um morto? É um fantasma? É uma visão? O que é aquilo? Se for uma visão, é uma visão induzida por alguém? Porque duas pessoas tendo a mesma visão não é mais uma visão. Se o Victor e o Ethan estão vendo a mesma pessoa, eles estão vendo de fato. Então pode ser um fantasma, pode ser um morto, pode ser qualquer coisa. A não ser que eles dois não estejam vendo, apenas um tá vendo. E aí volta a minha teoria de que o Ethan é o Victor no futuro. Só deixando claro. Eu não suporto mais. Eu cheguei no limite. Porém, entretanto, todavia, mais pro final, uma outra personagem acaba vendo a criança, então... É a Sarah. A Sarah acaba vendo a criança em algum momento, a criança de branco, o menino de branco. Então, 3 pessoas já viram a criança. A criança não está lá, pra começar, isso é certo, as outras pessoas não veem a criança, mas ela está lá, então 3 pessoas veem a criança, ou seja... É na mente das 3 pessoas ou é um fantasma que aparece pra quem quer? Se é um fantasma, os mortos estão ali presentes e a parada tem fantasma. E a gente tem que aceitar isso. Tem monstro, tem fantasma e tem criança que viaja no tempo. E tem um monstro. Tem monstro, tem fantasma e tem monstro. E as visões... Da Raven? Não. Não. As vozes que a Sarah ouve, será que são os monstros falando com ela ou são pessoas que já morreram e estão conseguindo se comunicar com ela de alguma forma? Porque tem uma cena que ela fala que as vozes disseram que eles eram como eles, que eram pessoas que moravam ali igual a eles e que agora eu não sei, mas que eram pessoas que moravam ali igual a eles e que eles estavam pedindo pra ela fazer aquelas coisas que eles estavam pedindo pra salvar quem tava vivendo ali. Porque eles queriam ir pra casa. Então, vem aquela teoria de que os mortos estão presos ali, mas eles estão presos dentro dos monstros, talvez. Os monstros são tipo um corpo que vai atacando de qualquer jeito. E dentro tá tipo uma pessoa ali gritando: não, para com isso, não, para com isso. E essas pessoinhas dentro dos monstros estão falando com a Sarah de alguma forma. Qual é a origem dos monstros? E novamente os monstros, cara, eles são shapeshifters. Isso é certo, eles conseguem se transformar em humanos e em monstros quando vão atacar. Mas qual é a parada deles se transformarem em pessoas diferentes? Porque tem um em específico que ele tá sempre igual. Ele não se transforma em outro. É aquele que fica sorrindo rosto. assim? É, o bonitinho. Que parece uma máscara do The Purge. O monstro bonitinho. Ele não muda o rosto dele. Ele não tipo, eu tô aqui de boa, de repente tô com outro rosto. Nenhum, na verdade, muda. Mas ele a gente vê mais vezes e a gente reconhece ele. Por que os monstros também só saem de noite? Eles têm alguma alergia ao sol ou é só uma preferência deles? Não ficou esclarecido, né? Em nenhum momento é mostrado, igual Crepúsculo, que os monstros brilham no sol. Nunca é mostrado isso. Eles podem, talvez, saírem durante o dia. E se começarem a sair na segunda temporada vai ser um problema muito maior. Porque não vai ter paz, só dentro das casas. O que significa eles dormirem à noite? Quer dizer, dormirem ao dia? Exatamente nada. Eles podem simplesmente terem um horário diferente dos humanos. São os bichos que acordam de noite e dormem de dia, igual o streamer.
Ih, que papo, hein? E pessoas com insônia. É natural. Então, talvez eles não tenham nem medo do sol, nenhuma alergia ao sol, eles só saem à noite. Mas isso não ficou explicado e eu quero uma resposta pra isso. Ok, no episódio 8 acontece algo no mínimo interessante. Começou a ficar interessante. O garoto Ethan encontra a irmã que fugiu da Colony House junto com o Victor no final do outro episódio. Os dois fugiram junto, o Victor empurrou ela por uma árvore, ela sai dentro de alguma coisa e sai e encontra os pais de alguma forma. Beleza, ela sai com os desenhos do Victor. Por quê? Eu não sei. Eu não lembro do Victor ter entregado nenhum desenho pra ela, mas ela tá com os desenhos do Victor. Ela mostra os desenhos pra família. E o garotinho pega as folhas e ele começa a ver. E dos desenhos mostra um homem com um bode. E nesse episódio está mostrando um pouco do passado do xerife Boyd. Só que nessa cena em que ele vê o desenho, ainda não tinha acontecido o que acontece no minuto 34 e 20, que é exatamente o Boyd encontrando um bode um bode ou uma cabra? Eu não tenho certeza, mas por mim é um bode, porque um bode com bode é muito maneiro. O bode com bode. É muito bom. Aí ele encontra esse bode na floresta. E ele vem segurando o bode enquanto encontra o pastor lá, que eu esqueci o nome dele. Nisso que ele encontra o pastor, é exatamente a cena que está desenhada no giz de cera. Então, é o mesmo desenho, só que o Victor desenhou. É a mesma cena desenhada pelo Victor. Só que na cena, o Victor não tá perto. Ele não tá lá. A gente voltou e voltou várias vezes e não mostra ele em nenhum momento. Ele não teria como ver o Boyd com o bode se não fosse uma parada, tipo, escondida. Então, como que ele saberia o que desenhar? Aí fica a pergunta, será que ele viu na floresta? Ele viu o Boyd com o bode na floresta? Fica duas teorias. O Victor tem visões, igual o Ethan, por ele ser o Ethan. Ou simplesmente é uma parada de time-lapse. O garoto desenhou porque ele viu o desenho do Victor. Ele viu o desenho do Victor, ele cresceu e pensou, pô, vou desenhar esse desenho que eu lembro de ter visto. Aí ele desenhou de novo. E não teve nada a ver uma coisa com a outra. Só tipo, então, tava lá, o primeiro Ethan cresceu, viu o desenho do Victor, o primeiro Victor veio do nada, porque isso acontece em time loop, as coisas não funcionam porque dá paradoxo, e tá lá, é isso. Ainda no episódio 8, a gente tem a Abby, que é a esposa do Boyd. Ele é obrigado a matar ela por um motivo muito triste. Ela fica loucona. Tá louca, é? Tá doida, é? E quase que mata o filho. Matou um monte de gente. E a Abby, ela começa a falar de um sonho que ela teve quando criança. Só que ela não termina. Okay? Yeah, I'm fine. I was just thinking about this dream I had when I was a little girl. O que é muito estranho, porque ela começa a falar que aquele lugar todo é um sonho. It's okay. It's not real. It's a nightmare. O que dá a entender que o sonho que ela teve quando ela era criança era um sonho sobre esse lugar. Como ela sonharia com aquele lugar quando criança, se o que aconteceu quando ela já estava velha? Volta a parada de viagem no tempo, com certeza. Não tem outra teoria. E fica a pergunta, será que ela ouvia vozes também, igual a Sarah? Será que ela tava vendo alguma coisa, não tava falando pra ninguém? Que ela tava meio estranha, assim. O Ellis, o filho dela, né, tava notando que ela tava... Será que ela tava tendo sonhos ou ouvindo vozes, vendo alguma coisa, mas ela não falou com ninguém? Porque o Boyd também, ele viu, ele teve algumas visões e ele também nunca compartilhou isso com ninguém. Não tô lembrado, não. Ok, seguindo em frente, a gente tem no episódio 8 ainda a Tabata cavando no porão. No que ela cava no porão, ela fala, cansei, e vai subindo as escadas. Subindo as escadas começam a mudar. Ela começa a se ver numa torre, no que parece ser uma torre pelo menos.
numa torre redonda, onde ela começa a subir escadas em espirais. Não são mais as escadas da casa que ela estava. Ela não olha pra fora em nenhum momento, mas as coisas começam a ficar estranhas. E tem um momento que ela vê datas escritas num parapeito da escada. Eu acho que ela não vê, aparece na cena, mas ela não chega a olhar. Assim, ela não olha? Tá em cima dela. Bom, bem notado, eu não lembrava disso. Só que as datas não parecem fazer nenhum sentido. Por que as datas estavam ali? Num sonho que ela teve. Porque logo depois que ela leva um susto com o marido dela caindo pendurado do teto, todo zoado, gritando, ela percebe que tá num sonho. E se ela tava num sonho você é onipresente, você sabe tudo que tá acontecendo no sonho. Ela sabe que aquelas datas estavam lá. Por que aquelas datas não estavam lá? Veio só da mente dela ou foi um sonho induzido por alguma coisa? É uma das perguntas que fica aí sem resposta. E nesse sonho dela, ela vê o marido dela pendurado, né? De cabeça para baixo, pendurado por uma corda amarrada nos pés. E na visão do Jade também, quando ele tá com o Jim tentando colocar o rádio ali em cima da árvore, num ponto alto, para ver se eles conseguem algum tipo de sinal, ele também tem uma visão ali onde ele vê um monte de gente morta, pendurada na árvore desse mesmo jeito, de cabeça para baixo, pendurada pelos pés por uma corda. Aí tem uma coisa em comum nas visões. Será que significa alguma coisa? Não fica muito claro exatamente aonde a gente pegou essa pergunta, mas é do episódio 8 pra baixo. O que é a aranha e o Lago das Lágrimas? Por que essa pergunta fica no ar? Porque o garoto fala da caverna do dragão solitário lá no episódio 4, 5, sei lá, e mostra aquele lugar onde a véia guarda um monte de coisa dos passados, do pessoal que morreu e não tá mais ali e as coisas ficaram ali. Dá a entender que aquele lugar é a caverna do dragão solitário. Mesmo que ela não seja o dragão em si, a caverna seria aquilo ali. Então a aranha e o Lago das Lágrimas seria uma metáfora? Ou seria um lugar real e a aranha seria uma aranha real? Fica aí essa pergunta. No episódio 9, o Boyd e a Sarah, eles estão andando pela floresta, né? Vendo o quão longe eles conseguem ir, se eles conseguem achar alguma pista de onde que eles estão, enfim. E aí eles encontram uma árvore com várias garrafas e com mensagens dentro. De onde que saiu isso? Quem que escreveu essas mensagens? Eu também não lembro o que estava escrito no papel de uma das garrafas que eles pegaram. Eles não pegaram. Não pegaram, não? Não. Quando eles tentam pegar uma das garrafas, a garota lá, Sarah, ela começa a ter um ataque e a gente nunca descobre o que estava escrito em nenhuma das garrafas. Mas as garrafas foram feitas por pessoas que estavam ali no passado ou por outra coisa? Porque nenhuma resposta veio daí também. Só que eles voltaram pra dentro da cabaninha e ficaram lá chorando e com o talismã. E o negócio da aranha gigante, que também ajuda nessa teoria da aranha gigante, é que nesse episódio que eles estão na barraca acampando no meio da noite, vem um negócio lá e começa a puxar a barraca e parece que tem uma sombra de patas assim de aranha, então pode ser que tenha uma aranha gigante. Mas um pouco antes da aranha chegar, a garota tava falando algo com o Boyd. Ela fala que é pra falar com o senhor Fish and Loves, eu não sei como é que ficou a tradução disso, que ela estava certa ou que não é pra voltar. Ela fala alguma coisa assim. She said that she was wrong. That we shouldn't have come, that there are things out here that are worse than the monsters. She kept saying, tell Mr. Fish and Loaves that I was wrong. Só que a única pessoa que sabia do apelido do Boyd era a mulher dele que morreu e o Ellis. Então dá a entender que a mulher dele que morreu virou um fantasma e tá falando com a garota. Isso fica bem claro, porque ele diz a única pessoa que saberia isso
é a minha esposa que morreu. Ele deixa isso muito claro. E depois eles vão e estão naquele lugar cheio de teia de aranha e ele vê a mulher de novo. Porque ele tem uma visão dela. É simplesmente isso. Não tem explicação. Ele vê ela e sai correndo, ouvindo vozes e abre a teia e a mulher agarra ele e não é a mulher. Não tem nenhuma explicação sobre E isso. a Sarah não vê ela, né? Exato. A Sarah não ouve também. Mas quando ela tá gritando. na visão, a esposa dele até pega o braço dele Sim. assim, E ela com mão pega... de monstro. Não. Não? Ela pega com a mão normal e com o rosto normal. Isso que ficou mais marcado pra mim, porque ela não virou um monstrengo, que nem o monstrengo da primeira episódio, que vai Eu achei agarrar que a a garota. mão tinha ficado de monstro. Ela vai e, tipo, agarrou o cara, tipo... E é só isso, e larga. E o cara vai pra trás, pisa na aranha, leva uma picada e... É isso. Aí fica essa pergunta bonita aí. Se a mãe do Ellis, a Abby, ela morreu? Ela virou um fantasma? Ela tá ajudando eles? Ou será que não é ela? Porque a gente já sabe que os monstros ali sabem de tudo o que aconteceu. Os monstros ou a entidade que tá falando com a Sarah, eles sabem o que tá acontecendo ali. Porque eles sabiam que os carros iam chegar, falaram pra ela. Sabia que o padre tinha enterrado aquela bolsa cheia de coisa, falaram pra ela. E agora essa cena do Mr. Fish and Loaves. Por que eles saberiam disso? Porque foi mencionado entre eles no carro na hora que eles estavam indo pra esse lugar. Então, talvez não seja realmente a esposa dele falando com a Sarah. Será que eles estão sendo observados? Na abertura tem uma parada assim, sobre observação. Alguém olhando assim, no troço de chave. Tem um desenho, né? É. De um olho numa fechadura. Começamos o episódio 10. Episódio 10, acontece muita coisa, gente. Muita coisa que não tem resposta nenhuma e dá um ódio que putz, grilo, não aguento mais. Eu vi aquilo umas 4 vezes já. Já no final do episódio 10, a gente vê o Boyd e a Sarah vendo um farol. No final do episódio 9, eles são atingidos por uma luz branca enorme que eles acham que vem de algum lugar, obviamente. Eu achei que era alienígena, não sei porquê quando eu vi, mas eu vi o episódio depois. E era simplesmente um farol. Eles conseguem ver o farol de longe. E o farol, ele não era exatamente igual, mas parecia parece ser muito... o mesmo ambiente, né? Exatamente, do o mesmo sonho lugar onde a mulher... Da Tabitha. Tabitha tá. Parece ser. Ela tá correndo assim, ela vê as janelas. E tem janelas exatamente iguais naquele e farol. É de pedra, né? Assim. Sim. Por quê? Por quê? Aquele farol é o quê? Não sei. Logo depois dessa cena a gente volta para o rádio que o pessoal da cidade tava tentando fazer, tava juntando todo mundo pra fazer um rádiozinho pra falar com o pessoal de fora. Pra conseguir o sinal no rádio que eles já tinham. Logo de cara eles começam a montar a torre e vem uma tempestade enorme pra derrubar eles. É tipo jogos vorazes. Os caras tão vendo a parada e falam: bota uma bola de fogo aí pra matar esses caras. Agora bota uma tempestade. Tempestade. Isso é o que eu acho que tá acontecendo. Tem alguém controlando a situação e eles mandam a tempestade pra impedir eles de usarem a torre por muito mais tempo. E assim que eles conseguem um sinal e conseguem uma resposta de alguém, a pessoa parece saber exatamente com quem tá falando. O que não deveria ser possível, já que eles estão perdidos ali. A pessoa fala: alô, Jim, é você por aí? O Jim fala: fala meu parça, sou eu sim, mas como é que sabe meu nome? Aí o cara vira e fala: brother, tu tá ligado que tua mulher tá cavando aquele buraco lá nela pra ela fazer isso. Cara, como que os caras sabiam o nome do Jim, sabia que a mulher dele tava cavando e sabiam que não era pra ela fazer isso? O terceiro não é muito importante, mas é só isso que os caras falam. Será que não é um dos monstros falando? Mas os monstros têm radinho agora? E como é que eles saberiam o que tá acontecendo lá? Porque parece que os monstros também sabem o nome do pessoal ali. Na cena que a menina lá, que eu não sei o nome, tava morrendo, a do travesseiro, a menina do travesseiro, que os monstros vão matar ela, vem uns 3 assim, ficam em volta dela e falam o nome dela. Acho que é Trudy. Hi, Trudy. How do you know my name? We know all your names. E aí ela fica tipo: como que vocês sabem meu nome? Aí eles matam ela. Mas fica a pergunta de quem é essa voz e como que eles sabem, ou eles não sabem, tudo que tá acontecendo ali. Eles estão sendo monitorados de alguma forma? Tem câmera em cada poste? O pessoal que tá monitorando eles não queria que a mulher fizesse o buraco? Por quê? Será que esse lugar ele foi construído igual o show do Truman e fica um pessoal assistindo assim eles? Pode ser, pode ser. Aí
eles não querem que a mulher cave o buraco, certo? Porque quando ela tá cavando o buraco, ela acha o fundo e cai numa caverna. A caverna é exatamente o local onde os monstros dormem. Por que a voz não gostaria que os monstros saíssem por lá? Ela diz que a mulher não deveria estar cavando buraco, ou seja, não deveria estar cavando um buraco para não achar os monstros lá embaixo. Então a voz está ajudando de alguma forma? E de quem é a voz? De quem é a voz? Vocês me entreguem uma resposta, por favor. Eu sei que essa série é dos criadores de Lost. Lost, eles acabaram com tudo no final. E não teve uma resposta das perguntas mais perguntadas pela internet. Eu não quero que isso se repita. E eu vou atrás dos diretores se isso se repetir. E será que o lugar ficou mesmo bravo com eles e causou aquela tempestade para atrapalhar eles de conseguirem um sinal de propósito? Algum personagem menciona, né, do lugar ter ficado bravo com eles. O irmão da Sarah diz que se a gente fazer muita coisa, push a little too hard, eu não sei traduzir isso, mas ele fala exatamente essa frase. O lugar vai push back. Vai dar um, tipo, chega pra lá, pode parar, não é assim? E no final da temporada, o menino de branco aparece pra Sarah, trazendo mais uma que consegue ver o menino de branco. E ele fala que seu irmão tava certo. Quer dizer, provavelmente isso, que o lugar ficou mais bravo. Ele fala também que o lugar ficou mais bravo, então é exatamente isso. E ele aponta pra uma das árvores onde eles podem entrar e se esconder da tempestade que mataria os dois. O maluco, o bode, já tava caindo pelos pedaços porque foi picado por uma aranha. E eles vão pra dentro da árvore, porque o menino de branco quis ajudar. Mas o menino de branco quis ajudar mesmo? Eu não sei se esse menino é gente boa. Ele parece estar querendo ajudar, eu acho que sim. A gente vê desde o episódio 3, eu acho, 3 ou 4, a Tabata querendo descobrir para onde os fios vão. E ela vai cavando, faz buraco, cava pra caramba, tira a terra. Pra no final descobrir que os fios acabam na caverna. Mas eles não acabam de, tipo, dar na caverna. Eles chegam na caverna e estão cortados. Ou seja, não tem nenhum motivo para os fios estarem ali. Eles só foram jogados para baixo. Então da onde vem a energia para alimentar o lugar? Se todo fio que alimenta o lugar vai para baixo e não tem uma ligação em alguma coisa, alguma fonte de energia de fato, pra que tem fio? Era uma das grandes perguntas dessa temporada, né? E nisso que a Tabata, ela cai ali no buraco que ela fez e encontra aquele túnel, aquela caverna, e encontra com o Victor vai andando com ela ali e ele mostra pra ela os desenhos na parede da caverna e fala que os monstros também desenham. Aí tem uns desenhos ali, né, tem uma figura vermelha que a gente não conseguiu entender o que é. Será que tem um bichão maior aí que controla esses monstros? Essa é a maior teoria que nós temos, que tem um bichão mais sinistro que as criaturas que estão atacando lá, e ele é o bichão de vermelho, e até os bichos menores têm medo dele. E assim, não apareceu nada ainda, mas é o que parece. Aquele bichão na parede deve significar que tem um bichão mais poderoso, mais bravo que essas criaturinhas de bosta que não fazem quase nada. Mas ficou essa pergunta, por que os monstros desenham na parede também? Exatamente. Por quê? Eles têm medo de alguma coisa? Eles têm medo dessa figura vermelha que estava desenhada ali? E faz a gente pensar de novo sobre a origem. Eles já foram humanos? Eles têm essa consciência assim humana também de querer desenhar para lembrar das coisas também? Ou será que não foram eles que desenharam? Eles só mataram todo mundo que estava ali e desenhava? O Victor falou que foram os monstros, mas será que foi mesmo ou ele só tá adivinhando? Como é que os monstros conseguiram giz pra desenhar nas paredes? Porque não é fácil arrumar giz. Mas então, pessoas, esse foi o vídeo. Ou talvez vídeos sobre From, a primeira temporada. Muito obrigada por assistir. Se você ficou aí até o final, muito obrigada por assistir, por ficar viajando aqui com a gente, se perguntando. Comenta aí as suas teorias. Ficou alguma coisa faltando? Alguma coisa que a gente não percebeu? Bota aí nos comentários que a gente quer muito ler. E a gente quer teorias. A gente quer teorizar, a gente quer viver essa série.
igual a gente viveu Lost no passado. Eu vivi muito mais pra frente, né? Porque eu vi muito depois que eu tava lançando de fato. Ela nem viveu Lost. Mas vocês que viram Lost, vocês sabem do que eu tô falando. E é isso, gente. Comentem aí. Não deixem de comentar se vocês tiverem alguma teoria também, alguma pergunta, alguma coisa que pode ter passado despercebido pela maioria das pessoas. Então, gente, a câmera parou de gravar nesse finalzinho do vídeo, mas é isso por hoje. Deixe seu like, se inscreve e tchau!